Olá, boa noite a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos de volta. Aos que não nos acompanharam ontem, bem-vindos e bem-vindas. Esse é o evento Deixe Seu Like, Comunicação e Política nas Plataformas de Vídeo, organizado pelo Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Democracia Digital e o Grupo de Pesquisa Comunicação Audiovisual Tecnológica da Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje nós teremos a mesa 2, Follow the Money, a atuação do Sleep Giants contra a desinformação. Apresentando aí o nosso palestrante, o host principal vai ser o Leonardo Leal, que é cofundador da Sleep Giants Brasil, e a professora Daniela, do Pós-Com da UFES, vai fazer ali a mediação. Nós teremos, então, uma breve apresentação da professora para introduzir o nosso palestrante e, após a fala dele, nós teremos as questões, as perguntas de vocês. Abriremos, então, esse espaço para discutir. Então, professora Daniela. Bom, pessoal, boa noite. Queria agradecer muito a presença do Leonardo Leal aqui, aceitou o convite da gente para participar dessa mesa aqui no nosso evento. Tem essa proposta, né, de discutir o aumento, a ampliação, né, do debate político a partir de plataformas de audiovisual nas redes digitais. Né, agradecer a mediação da Cristiane também aqui. Só esclarecer que o professor Rafael, que é um dos idealizadores desse evento, também não pôde estar com a gente hoje, mas basicamente depois, ao final da apresentação do Leonardo também, a gente deve fazer algumas questões também, e o Leonardo, ele vai provavelmente falar dele também, mas ele é um dos cofundadores do Giant Brasil, Sleep Giants Brasil, e ele também é graduado em Direito, né, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, e vai, então, falar um pouco do trabalho dele, né, à frente dessa organização. E é isso, gente. Eu sou professora aqui do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo, também do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidades, e estou colaborando na organização desse evento com o professor Rafael Sampaio. Então é isso. Com você, Leonardo. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Que isso, gente. Eu que, primeiramente, gostaria de agradecer. Para mim é muito legal representar o Sleeping Giants nessa conversa. E, principalmente, o quão importante é essa conversa hoje em dia, né? Falando sobre a comunicação e a política nas plataformas de vídeo. E, né, a gente, obviamente, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado e vou contar um pouco a história do Sleeping Giants Brasil e desse movimento. Então, vou compartilhar uma tela aqui. E eu acho que foi. Acho que vocês já conseguem. Isso, acho que vocês já estão conseguindo ver. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como e o que é, acima de tudo, né, esse movimento chamado Sleeping Giants, que é um movimento que acabou vindo há pouco tempo para o país. A gente está apenas 3 anos já no país. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o quão importante é a gente falar sobre comunicação e política nas plataformas de vídeo, principalmente porque hoje o ecossistema midiático brasileiro, né, ele é muito concentrado na internet, né, principalmente pelo advento que a gente teve de pandemia, em que basicamente a internet acabou concentrando todas as formas de vivência mesmo. Não tinha muito como você ter uma vivência e uma troca com o mundo externo além da internet, por conta do momento de isolamento. E a gente já estava vindo de um momento do brasileiro já estar bem acostumado a consumir conteúdo online, né? Então, cerca de 83% da população brasileira afirma ter consumido notícias online. Então, demonstra que é uma coisa muito comum, enquanto que a gente tem uma queda de jornais e de revistas impressas tradicionais de 50% para 12% nos últimos 9 anos, né? Segundo essa pesquisa do Reuters. E também o que traz um ponto de alerta e de atenção do Brasil em relação ao mundo, né?
é que, segundo uma pesquisa da Ipsos, o Brasil é uma pesquisa com 27 países de amostra. O Brasil, infelizmente, é o país que acaba mais caindo em notícias falsas, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma alta taxa de pessoas consumindo informação online e a gente também tem uma alta taxa de pessoas caindo em desinformação, né? Aí que a gente tem um grande problema que é construído através desse ataque à democracia, que também é utilizado e alavancado através de uma automação no debate político, né? Que isso, né, traz o problema à terceira potência, e também tem pesquisa demonstrando que cerca de 1/5, ou seja, 20% de todo o debate brasileiro, ele é automatizado na internet, ou seja, ele é estimulado por contas inorgânicas para justamente trazer o debate sobre o interesse ali de quem está movimentando um pouco essa questão desses robôs. Então, a gente tem mapeado que o brasileiro consome bastante notícia, que o Brasil, infelizmente, é um dos países que mais cai em desinformação, e que a gente tem um estímulo de automação também do debate político no Brasil, de um comportamento inorgânico. E aqui a gente vai falar sobre uma conceituação, né, que obviamente está muito ligado à comunicação, mas uma comunicação mais publicitária, que seria a mídia programática, né? Acho que a gente sempre gosta de falar um pouquinho sobre quando a gente abre também, porque a mídia programática, ela é basicamente a forma com que as pessoas monetizam o que é, entre muitas aspas, de graça na internet, tá? Então, quando você está no Facebook, no Twitter ou em qualquer site no Google, você com toda certeza já encontrou uma mídia programática por lá, que é o anúncio, né? É o que a gente já encontrava, por exemplo, ligando a TV, em outdoor ou em rádio, que são os anúncios, mas que a gente via um controle direto do anunciante sobre o espaço. Então, ele sabia qual programa ele ia aparecer, que horas, quem que era o apresentador, o que ele falava, eles tinham controle do espaço, né? Na mídia programática, como que funciona um pouco essa ferramenta de anúncios, né? A mídia programática, ela se concentra principalmente numa mediação das big techs, Google, principalmente, e Facebook, que são os maiores players, e ali também temos um pouco o Twitter, né? E elas fazem a mediação entre o criador de conteúdo, ou seja, o espaço, o site, o influenciador, e nesse caso que a gente está falando de principalmente plataforma de vídeo, o YouTube, né? O youtuber ali que está produzindo conteúdo, então o YouTube seria o mediador do anunciante, né? A marca que quer ocupar aquele espaço, que quer veicular um conteúdo. No YouTube você vê a propaganda antes, até durante você vê, né? Aquele pular 5 segundos, enfim, que você tem que esperar. Isso é colocado ali pela mídia programática. E isso é feito através dessa mediação do YouTube com o anunciante e com o criador de conteúdo. E o YouTube, obviamente, ele acaba ganhando uma parte desse recurso ali para o mediar, e o criador de conteúdo também ganha uma parte desse dinheiro. Então, é um pouco assim que... E assim, uma coisa muito interessante que é só o YouTube, acho que o TikTok começou recentemente, né? A gente está falando de vídeo, tem essa divisão de lucro o Google também tem, né? De plataforma digital. O Google, o YouTube e também o TikTok, de divisão do lucro do espaço publicitário da veiculação do anúncio com o criador de conteúdo. Quando você está usando Twitter e Facebook, você não ganha dinheiro acessando essas redes sociais, vendo anúncios, né? E também os criadores de conteúdo não ganham dinheiro dos anúncios que são veiculados entre suas postagens. No TikTok e no Google e no YouTube, a gente tem essa diferença de que o Google ele acaba sendo parceiro dividindo essa monetização, e aí que vem a grande virada da internet, né, que a gente começa a ver pessoas ganhando centenas de milhares de reais justamente com a produção de conteúdo, porque ela acaba sendo recompensada por essas marcas que acabam anunciando. E é muito interessante a gente falar sobre mídia programática, porque a mídia programática ela é um mercado bilionário, né? Cerca de 25% de todo o recurso de publicidade do mundo, ele é direcionado para duas empresas apenas, Facebook e para o Google, o que dá um mercado de aproximadamente 144 bilhões de dólares, né? Então, a gente está falando mais de quase R$1 bilhão, e é um valor muito realmente absurdo o poder, e acaba sendo a única forma também de você ter a monetização do seu conteúdo na internet através dessa veiculação desse espaço publicitário.
E a mídia programática, por si só, ela não é um problema. Ela é uma questão muito interessante. Foi assim que a gente viu surgindo diversos criadores de conteúdo, enfim, basicamente todos que a gente acessa e consegue estimular também a produção de conteúdo no YouTube, agora está chegando no TikTok também, eles acabam se mantendo muito no início através desse tipo de remuneração, que é uma remuneração muito importante. O problema é que, se você não fiscalizar se essa plataforma, o YouTube ou o TikTok, não vê qual o criador de conteúdo que está recebendo esse recurso e está recebendo esse anúncio, acaba se construindo um mercado de monetização de conteúdos informativo, que talvez seja a primeira vez na história que a gente tenha em larga escala a monetização desse tipo de conteúdo. Então, pela primeira vez, a gente consegue divulgar uma desinformação, e essa desinformação não ter só o interesse político de impacto, como também tem um interesse monetário, né? Ou seja, se você fizer um post falando que a facada do Bolsonaro é falsa, provavelmente vai ter muitos cliques nessa postagem, vai ser muito divulgada essa postagem, e você vai ganhar dinheiro com essa postagem se você tiver e for aceito no sistema de monetização do Google e do TikTok. O que acontece com uma extrema facilidade, e se você fizer a mesma questão também, falando que o filho do Lula tem uma Mercedes, né, essas fake news muito famosas, você também vai ter esse bônus, né, que pela primeira vez a gente acaba tendo nesse advento dessa monetização através de uma inoperância das plataformas de filtrar esses produtores de conteúdo. E isso cria, segundo o Global Disinformation Index, um mercado desinformativo de 235 milhões de dólares por ano. A gente está falando em mais de R$1 bilhão por ano que está indo e está financiando produtores de conteúdo desinformativo e odioso na internet. Olhando aqui um pouquinho para a questão de conteúdo de vídeo, né, a gente consegue perceber que o Google é, de longe, a maior empresa em relação a esse financiamento, e o que é muito triste, porque é uma empresa enorme, talvez a maior tecnologia do mundo, e ela acaba tendo esse problema estrutural, e obviamente isso acaba reverberando em todas as outras tipos de plataformas e também de mídias programáticas. A gente tem diversas outras, mas acaba sendo muito concentrador esse índice dentro, né, do Google e do Facebook. E foi assim um pouco que surgiu o Sleeping Giants, né? O Sleeping Giants, ele é uma iniciativa que começou em 2017 nos Estados Unidos, depois da eleição de Donald Trump, através de 2 publicitários, Nadine Jami e Matt Reeves. Eles perceberam que, ao entrar no site chamado Breitbart News, que era o maior site desinformativo americano, se não me engano, ele tinha cerca de 80 milhões de acessos por mês, e ele era um site que tinha como diretor o coordenador da campanha presidencial do Donald Trump. O que isso não é um problema? O principal problema do site é que ele disseminava e compartilhava diversos conteúdos desinformativos e odiosos. E quando o Matt e a Nadine entraram nesse site e viram anúncios de marcas enormes, eles ficaram extremamente assustados, porque eles sabiam que aquelas marcas não tinham interesse de estar vinculada àquele anúncio. E foi, né, de lá para cá a gente tem história. Então, o movimento ele acabou se expandindo pelo mundo, e tem uns fatores bem interessantes do movimento. Ele é voluntário, né, em sua maioria. Ele também é independente, ou seja, cada célula atua da sua forma, e ele também é autônomo, né? Justamente dando esse poder ali para cada célula atuar conforme cada ambiente de ecossistema também digital ela se encontra. E foi um pouco disso que eu li junto com o Maicon Humberto nessa matéria do El País, que a gente acabou lendo em 2020, no momento em que a pandemia estava muito forte no Brasil. A gente tinha aquelas desinformações começando a chegar em maio de 2020, naquele momento muito negando a existência da pandemia, né? A gente teve essas narrativas se convertendo em diversas outras conforme o tempo fosse passando. E eu, Mai e Humberto, né, que somos hoje os 3 diretores do Sleeping, a gente estava fazendo um TCC, ou seja, o temido e famoso também trabalho de conclusão de curso,
que acho que me dá ainda mais orgulho estar hoje representando o Sleeping Giants, porque tudo começou através dessa provocação que a gente teve acadêmica, e a gente tinha como norte que o nosso TCC seria sobre desinformação, né? A primeira eleição que eu e a Maia votamos foi a de 2018, a gente foi muito impactado pelo ecossistema desinformativo e o quão forte foi a ponto de ter assim, um efeito durante o processo eleitoral do país. E a gente teve como norte a realização desse trabalho de conclusão de curso de Direito, né? Os três são juristas, muito voltado para fake news. E a gente acabou encontrando essa matéria do Ao País, em que contava esse sucesso de um perfil no Twitter, né? De conseguir desmonetizar, né? E a gente começa a entrar nessas palavrinhas, que é basicamente, enquanto o YouTube monetiza conteúdos informativos, e o Google também, a gente ajuda as empresas a desmonetizar, a gente já vai explicar um pouquinho melhor, mas essa matéria do País contava como que o Sleeping Giants fez ao redor do mundo, e acho que o que a gente viu foi que, cara, isso é tão simples, qualquer pessoa pode fazer uma conta no Twitter, entrar no site de fake news, tirar o print do anunciante e cobrar nas redes sociais esse anunciante para ver se ele realmente está sabendo daquilo, se ele está interessado em monetizar aquele tipo de conteúdo. E, para nossa surpresa, no Brasil, a gente tinha o mesmo problema sistêmico de monetização de conteúdo desinformativo e odioso. Naquele momento, a gente tinha um site com mais de 80 milhões de acessos, porque os sites desinformativos eles acabaram tendo um boom na pandemia. E aí também a gente teve um boom muito grande no YouTube, né, de conteúdo desinformativo, e principalmente voltado ali com a Covid, negação da máscara, depois a gente teve a vacina. E a gente acabou, no mesmo momento, pensando, a gente precisa criar esses Sleeping Giants no Brasil. O Brasil precisa muito de uma célula, de um perfil, porque a gente acaba indo, né, e trazendo para o poder, para a válvula de poder, os anunciantes, porque já que as plataformas já têm consciência e elas já sabem desses problemas, já tinha diversas matérias da Patrícia Campos Melo, em todos os jornais grandes falando sobre todos os sites fake news, sobre os problemas que eles são, os conteúdos desinformativos e odiosos, que eles não só publicavam como reafirmavam, e nada acontecia com eles. Então, eles não eram desmonetizados pela plataforma, eles continuavam no sistema de parceiro das plataformas de monetização de conteúdo, e as empresas estavam refém, né? Porque elas não sabiam que isso estava acontecendo, e elas tinham, infelizmente, a marca dela parceira, né, vinculada a esse tipo de conteúdo. E como que a gente começou esse processo, né? A gente entendeu que o Sleeping Giants, ele basicamente, principalmente o processo de desmonetização, dessa retirada do anúncio, ele funciona em 3 etapas. O primeiro passo é a gente identificar e analisar quais são os produtores de desinformação. Então, a gente identifica um produtor de conteúdo desinformativo e a gente começa a pesquisar muito sobre ele. A gente tenta e consegue todas as vezes, né? A gente tenta observar se ele tem um comportamento desinformativo. Ou seja, ele já teve diversos conteúdos desinformativos desmentido pela grande imprensa, pela própria academia, já teve... e mesmo depois que isso acontecesse, ele reiterou esse tipo de conteúdo. E aqui é uma coisa muito interessante de falar, é que muitas vezes falam, existem erros jornalísticos, né? Todo mundo sabe que isso é suscetível. Todos os grandes jornais já devem ter errado diversas vezes. E é exatamente nisso que a gente diferencia um conteúdo, um produtor desinformativo de um erro jornalístico. Por conta desse comportamento, quando ele é corrigido, ele é diversas vezes reiterado depois, inclusive atacando quem fez essa checagem, né? Via checadoras mesmas, ou pela própria empresa tradicional, ou pela academia. Então, a gente primeiro identifica o comportamento desinformativo desses produtores. No segundo passo, beleza, identificamos o comportamento desinformativo. Vamos identificar, então, quem monetiza esse comportamento desinformativo, quem paga por esse tipo de conteúdo. E aí, a gente identifica quais são as plataformas de mídia programática, a gente identifica como ele se remunera. Geralmente, né, na questão do YouTube, eles fazem parte do sistema de parceria do próprio YouTube. Então, o que a gente faz, identificamos, ele recebe recurso através de uma monetização do YouTube
isso é muito fácil de ser comprovado, é basicamente entrar no canal do YouTube da pessoa e ver se aparece anúncio, né? Porque, enfim, se está aparecendo anúncio, o YouTube está ganhando dinheiro com isso e com toda certeza está dividindo com o criador de conteúdo. E esses usuários, eles tinham milhões de seguidores e milhões de visualizações com base, principalmente, na principal matéria que eles entregavam, era o conteúdo informativo. E a gente identifica, faz essas postagens falando, ó, esse é um produtor de conteúdo e, infelizmente, essa empresa está aparecendo nesses anúncios. E a gente começa a fazer diversas postagens. A gente precisa muito da ajuda dos nossos seguidores nesse momento, porque a gente precisa mapear centenas de empresas. Geralmente, dando spoiler, as nossas campanhas de desmonetização envolvem a retirada de 2 centenas de empresas, porque como aquele sistema de algoritmo de mídia programática, você vai tirando uma empresa, o Google vai colocando outra, o YouTube vai colocando outra. Você tira outra empresa, vai aparecendo outra anunciante. Porque você começa a baixar também o ticket médio de aparecer. Então, empresas boas pagam mais caro para aparecer em conteúdos melhores. Quando você vai tirando essas empresas boas, vai sobrando as empresas ruins, né? Ruins que eu digo realmente de já encontramos produto falso sendo anunciado no YouTube, a gente já encontrou diversos conteúdos de golpe, enfim, sendo anunciados nas plataformas. Então, acaba ficando cada vez mais um conteúdo até danoso, que viola até a política de anunciante da plataforma, e ela nada faz com isso, inclusive lucra com isso. E aí que a gente decide e às vezes para a campanha, porque já conseguimos conscientizar todas as empresas realmente com ética ali referente àquele produto ou àquele conteúdo. E o último passo, a gente mapeou o comportamento desinformativo. A gente postou a empresa nas redes sociais e tudo é feito publicamente. E a empresa nos responde também publicamente, a gente agradece, que faz parte desse processo. Porque as empresas, que foi uma coisa que a gente percebeu desde o início, elas também são reféns desse tipo de erro sistemático que acontece na mídia programática, que é um erro por conta da falta de filtragem das plataformas. E por conta disso, as empresas, muitas vezes, a maior parte delas, elas agradecem quando elas são alertadas. E aí, a gente também agradece elas por se posicionarem e por retirarem o anúncio e a monetização. E 99% das vezes a empresa realmente retira, a gente dificilmente reencontra, e quando reencontra é um erro da própria mídia programática, vinculando a empresa de novo àquela marca. Mas aqui fica muito difícil a gente falar sem ver, né? Então vamos ver. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Que foi uma campanha que a gente fez, que foi focada muito no YouTube, que foi contra o apresentador Siqueira Júnior. E por conta disso, acho que a gente já tinha feito, a gente fez algumas campanhas contra plataformas de vídeos, principalmente, a gente tinha feito uma contra o Olavo Carvalho, e eu acho que a gente fez também contra o Siqueira, e depois a gente fez contra o Gabriel Monteiro. Então a gente já fez cerca de 3 campanhas. Essa foi a primeira, né? E aqui eu passo da pesquisa, né? Que a gente demonstra o comportamento do Siqueira, principalmente LGBTfóbico, e o mais absurdo é que a gente estava num mês de orgulho LGBT, né? Então, a gente tem essa fala, eu não vou reproduzir, enfim, mas né, tá tudo aqui, a gente tem um vídeo disso. Embaixo, a gente já tem as denúncias do Ministério Público contra o apresentador, né? Tanto por LGBTfobia quanto por racismo. Então, já tinha um histórico muito largo, né? E ele ainda estava, além de estar no YouTube com milhões de acessos por mês, ele ainda estava na TV, que nesse momento era um fator mais preocupante. E aqui a gente fez a cobrança, né, dos anunciantes do Siqueira Júnior. A gente sempre adotou uma política de não violência, né? Sempre tentamos ser o máximo cordiais ao fazer essa abordagem das empresas, porque, como eu disse, a gente sabe que as empresas acabam também sendo reféns desses conteúdos. Então, a gente cobrou aqui a MRV, a gente sempre faz um trocadilho, né? A MRV ainda tinha mudado a logo para bandeira LGBT e estava anunciando o Siqueira Júnior, que é muito absurdo. A gente tem o anúncio da Caixa, a gente tem o anúncio da Rap Vida. E aqui do lado, a gente também tem, né, o posicionamento dessas empresas. A MRV respondeu, a Rap Vida também, e a gente agradeceu. E a Caixa, como era empresa pública, o anúncio do fim
o anúncio do fim do anúncio, né? O anúncio do fim do patrocínio veio via TV, via notícias de imprensa, né, tradicional, abordando um pouco o caso. Então aqui fica um pouco claro o passo a passo, né, mapeando o conteúdo, fazendo o alerta de quem está patrocinando isso e o agradecimento de quem está patrocinando, né, esse tipo de conteúdo. Aqui são os resultados, né, que a gente teve na campanha do Siqueira Júnior. Eles estão desatualizados, mas são dados mesmo assim interessantes, porque depois a gente teve diversas outras empresas, a gente acabou conseguindo chegar às 200 respostas, mas, né, aqui traz um número bem interessante, que a gente teve cerca de 67% de taxa de eficácia nessa campanha, ou seja, a cada 10 empresas que a gente cobrava e alertava, 6 nos respondiam. Então, demonstrando que o problema é muito sistêmico mesmo, porque quase nenhuma empresa quer ter o conteúdo realmente vinculado a esse tipo de conteúdo nocivo e etc. Uma aguinha. E uma grande pergunta que fazem é se essas empresas elas sofrem ataques. E a resposta é obviamente que sim, né? Infelizmente, a gente tem aquele ecossistema midiático brasileiro com um grande alto grau de índice de conteúdo desinformativo e também de estímulo de conta automatizada ou semi-automatizada. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Que é uma pesquisa que foi feita pelo NetLab, o FRJ e pela Twitch System, que acabou sendo no Globo, identificando qual era a movimentação orgânica ou inorgânica em torno das campanhas do Sleeping Giants. E a gente tem uma divisão, né? Na esquerda, a gente tem o lado, entre aspas, apoiador do Sleeping Giants, e na direita a gente tem o lado apoiador do site de fake news naquele momento, que era o Jornal da Cidade Online, que foi alvo da nossa primeira campanha. Vermelho parece que é a cor de quem é opositor aos Sleeping Giants, né? Mas, na verdade, vermelho é a cor de contas automatizadas ou semi-automatizadas. A gente vê uma predominância muito grande do lado direito e a gente até enxerga e vê do lado esquerdo, mas ela não se compara, né, com a intensidade e a quantidade que tem do lado direito nesses ataques às empresas. E embaixo, o que deixa mais interessante ainda, é que em torno da empresa que provavelmente estava sendo atacada naquele momento, que era a Samsung, a gente vê uma bolha azul, né, orgânica, e a gente vê ela mais à esquerda. Ou seja, ela está, provavelmente são os nossos seguidores, agradecendo essa empresa justamente por conta desse estímulo que a gente faz. Na direita, a gente tem um exemplo desses ataques que acontecem, a gente acabou cobrando o McDonald's em relação ao YouTube do Lauro Carvalho, e a gente teve a resposta, né, do McDonald's retirando o anúncio. E depois a gente tem um ataque de um deputado federal por São Paulo, né, que também era o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, chamando o McDonald's de radical de esquerda, né, e falando que eles estavam atacando grupos conservadores, enfim, né, uma grande desinformação que eles propagam. O interessante observar é que a cobrança do McDonald's teve 7 mil curtidas e o agradecimento deles tiveram 14 mil curtidas. Enquanto o Eduardo Bolsonaro, mesmo com muito mais seguidor que a gente, etc., ele acabou tendo apenas 6 mil curtidas. E é óbvio que esses ataques não ficaram e nunca ficam restritos apenas às empresas. No primeiro mês de Sleeping Giants, a gente acabou pela primeira vez no mundo, o Sleeping Giants já estava em 15 países, já tinha 4 anos, né? 3 anos. No primeiro mês do Sleeping Giants no Brasil, a gente, infelizmente, acabou sofrendo uma investigação ilegal pela Polícia Federal de Londrina, no Paraná. Essa investigação foi arquivada por conta do Ministério Público Federal e depois a gente acabou descobrindo que essa investigação foi aberta, segundo a matéria do Intercept, por um cunhado que era editor de um site desinformativo, que já tinha, inclusive, nos atacado na internet e nas redes sociais. E o mais interessante é que o Sleeping Giants foi o único movimento no mundo, o Brasil, né, desculpa a palavra brasileira, foi o único do mundo a ser investigado e ter uma perseguição policial. E essa perseguição não parou por aí.
A gente depois também teve uma perseguição judicial atrás das nossas identidades, e foi aí que, pela primeira vez no mundo, por conta de um processo judicial em que não se investigou a ilegalidade do trabalho do Sleeping Giants, e o Twitter tinha uma política internacional que ele zelava pelo anonimato quando a conta não infringia nenhum erro ou problema na plataforma, nenhuma violação de regra da plataforma, e também não infringia nenhuma regra do país, né? Lei do país mesmo, que era o caso do Sleeping Giants. Isso foi abandonado pelo Twitter, ele acabou entregando os nossos dados, e a gente teve que sair do anonimato a partir dessa matéria e dessa entrevista que a gente dá para a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Tudo isso após 6, 7 meses de criação do perfil, durante uma eleição que estava acontecendo ali de 2020, né, que era o período de dezembro, e é essa matéria que vocês acabam encontrando atrás de mim, que foi uma tentativa clara de censura, de tentar parar esse trabalho promissor, e eu acho que eles se enganaram e erraram muito ao tentar fazer isso, porque o Sleeping Giants nunca se restringiu a mim, a Maio Beto. E eu acho que foi aí que deu, né, que foi esse grande erro, porque a partir do momento que a gente se viu obrigado a sair do anonimato, sofreu diversas ameaças por conta disso, mas a gente principalmente potencializou nosso trabalho. Isso faz cerca de 2 anos, a gente não só não parou, como a gente continuou e ainda aumentou. Então, é isso o que fala a parte final da apresentação sobre o Sleeping Giants. A gente sempre tentou ter e ser um movimento de impacto, né? A gente cobra, a gente agradece e a gente faz isso muito rápido. Então, o que nos deixa muito orgulhoso que são esses números, não são números que foram Léo, Maio e Humberto que conseguiram, mas sim mais de centenas de milhares de pessoas, né? Então, a gente já realizou mais de 47 campanhas e a gente já cobrou 1.550 empresas nesses 3 anos. Quantas que a gente conseguiu conscientizar? Ou seja, quantas retiraram o anúncio e desmonetizaram os produtores de conteúdo? 1.153. E em 3 anos, a gente calcula, estimula muito próximo, nada exato, com toda certeza um número muito subfaturado, ter desmonetizado aproximadamente 139 milhões. Isso apenas dos produtores de conteúdo. Importante lembrar que as plataformas são sócia, né, desses produtores de conteúdo e ganham aproximadamente 50% de tudo que eles produzem, tudo que eles monetizam. Então, a gente está falando de 139 milhões desmonetizados de produtores de conteúdos informativos e odiosos, e também a gente está falando de aproximadamente mais 100 milhões de reais retirados também das plataformas, justamente por estarem financiando esse tipo de conteúdo de uma maneira sem ter a anuência dessas empresas. E é isso. Gostaria muito de agradecer o espaço. Tentei ser o mais breve possível. E eu acho que agora vocês conseguiram entender um pouquinho melhor sobre o Sleeping Giants. Um movimento que a gente começou dentro da faculdade, né, no sentido de estar aí na faculdade, muito provocado pelo clima acadêmico, principalmente pelo temor do TCC, que acabou originando o movimento e que hoje nos dá orgulho de compartilhar esses dados, de não só ter continuado, como estar hoje falando com vocês aqui. Muito interessante sua apresentação, Leonardo, agradeço muito. Foi muito esclarecedora, né? Eu tenho algumas perguntas para fazer também antes, a gente vai colocar as perguntas também do público. Eu queria pedir licença antes para poder fazer algumas perguntas complementares. Assim, eu achei muito interessante, eu vi que tem assim, um mecanismo, né? Vocês têm uma forma, né? Uma lógica para poder fazer esse trabalho, né? E parabenizar também vocês por esse trabalho. Me chamou muita atenção isso. Você falou que foi a primeira eleição de vocês, né? E aí eu falei, nossa, pegou uma primeira eleição super conturbada no momento também, né, político, né, do Brasil, assim, super conturbado. Nós mais velhos já passamos por muitas eleições, assim, sempre né? Mas, assim, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte, antes da gente passar para a pergunta do Edson. E agradecer, tá, o pessoal que está nos assistindo também e as perguntas aí.
Me corrija se eu estiver errada. Vocês, no fim das contas, também vocês acabam funcionando um pouquinho como uma agência de notícias, né? Vendo o perfil de vocês. Queria saber se confere isso, porque acaba tendo um pouco esse caráter noticioso também, tanto das conquistas que vocês tiveram, como também de novidades nesse contexto. Confere isso? Essa é uma pergunta. A outra Fala, pode falar. Não, desculpa, eu vou anotar melhor. Tá. Então, só 3 perguntinhas, assim. A outra é, assim, como que está a estrutura de vocês hoje? Se vocês têm alguma articulação, por exemplo, com outra organização, com empresas de checagem de notícias, alguma fundação. Se vocês têm esse tipo de articulação com outras organizações. E a última, e que vocês esperam da lei da projeto de lei da fake news, e o que ele pode contribuir com isso, nesse combate à desinformação, o que vocês acham? Essas são as perguntas. Obrigada. Perfeito, Daniela. Eu acho que o Sleeping Giants ele é muito mais um reprodutor da imprensa tradicional do que um veículo de imprensa mesmo, né? O que acontece é que acho que esse advento também da internet acaba fazendo com que qualquer página de até grande alcance e relevância, que acaba sendo um pouco o caso do Sleeping, acaba se tornando um veículo midiático também, mas não é o nosso interesse, a gente não produz conteúdos jornalísticos, nem nada, a gente apenas repercute o que já está na imprensa, para dar mais voz a esse tipo de conteúdo. A gente hoje faz parte, né, sobre articulação com outras organizações, a gente faz parte hoje da Rede Nacional de Combate à Desinformação, e a gente também faz parte da Sala de Articulação contra a Desinformação. Foi muito interessante a gente começar a ingressar no terceiro setor, porque a gente acabou não tendo um histórico, né? Nem eu, nem Maiden Beto somos um pouco desse setor, nem do eixo de São Paulo. Então, a gente acabou entrando aos poucos e hoje a gente tem uma grande troca com essas organizações que debatem sobre democracia, direito digital. E, para a gente tem aprendido muito com essas trocas e acho que faz total sentido e propósito para a gente estar acompanhando, estar perto também dessas discussões, assim como o PL 2630, né? Já respondendo, a gente acabou fazendo o Sleeping Giants hoje, ele é a favor do PL 2630. Infelizmente, é um projeto de lei que acabou se modificando muito ao longo do tempo, né? Com diversas negociações, diversos lobbies em torno, mas ele acaba indo e tratando de uma questão muito fundamental, que é o que a gente trabalha há 3 anos no Sleeping, que é a questão da regulação do modelo de negócio das plataformas. Basicamente, que seria isso. Diversas empresas, elas são responsáveis por aqueles danos que elas cometem à sociedade. Então, se uma empresa ela desmata muito, ela é responsável pelo dano, ela tem que fazer uma reserva de meio ambiente. Se ela despeja petróleo na água, ela tem que tirar esse petróleo, limpar, né? Tem todo o impacto social dessa empresa nessa sociedade. Hoje, as plataformas, elas não são responsáveis por nenhum tipo de conteúdo, inclusive sobre aquele conteúdo que elas monetizam, que elas ganham dinheiro, né? Então, a gente acha que esse é o coração do problema da desinformação, por isso que o Sleeping Giants prefere seguir o dinheiro e fazer o follow the money. Então, a partir disso, o PL 2630 acabou contemplando essa questão dessa regulação do modelo de negócio, colocando as plataformas como responsáveis solidárias, se eu não me engano, de conteúdos informativos odiosos que seja monetizado, né, ou seja, patrocinado, principalmente porque tem outro filtro também de aprovação, de veiculação desses anúncios, e a gente acaba hoje sendo favorável a ele, e a gente espera muita expectativa que seja aprovado, mas infelizmente, pelo jeito, está um pouco difícil. Isso vai muito além hoje do poder do Sleeping, mas acho que vai ser super importante para o país. A partir do momento que a gente ter essa responsabilização, além de judicial, né, que a gente já está vendo com diversos produtores de conteúdo, a gente também ter essa responsabilização monetária sobre o principal responsável estruturalmente por isso, que são as plataformas. Ok, obrigada. Uma pergunta do Edson Andrade aqui. Obrigada, Edson. Ele diz o seguinte: a comissão CCDD do Senado Federal, presidida pelo senador Eduardo Gomes, PL de Tocantins, requer estudo sobre as atividades da Sleeping Giants Brasil, sobre a argumentação de que o Sleeping Giants vem realizando ações de clara interferência na liberdade de imprensa,
garantida pela Constituição da República Federativa do Brasil. E parece que esse pedido do Senado Federal foi aprovado. Acho que é a comissão, né? Se forem chamados para falar no Senado, vocês irão? O que você acha desse argumento usado pelos senadores para investigar o Sleeping Giant Brasil? Bom, o Sleeping ele não atua sobre a liberdade de imprensa, né? A gente não fala em nenhum momento o que o veículo pode ou não compartilhar, pode ou não divulgar. Não tenho ciência desse convite, mas imagino que isso seja por conta da Jovem Pan. E é muito importante dizer, né, que as empresas elas têm a liberdade de patrocinarem ou anunciarem onde elas quiserem. E o Sleeping Giants ele atua muito sobre isso. Quando a gente vê as empresas agradecendo o Sleeping sobre o trabalho que é feito, a gente percebe que as empresas estão do nosso lado porque elas também são reféns desse tipo de conteúdo. A gente acabou tirando da apresentação por conta do tempo, mas a gente tem diversos casos de empresas sendo atacadas por conta do seu posicionamento, inclusive com desinformação e com discurso de ódio. E isso a gente vê, por exemplo, a TIM, que lançou um teclado antirracista sendo atacada. A gente vê também o Olavo de Carvalho, né, que é um grande teórico conspiratório, compartilhando que a Pepsi tinha fetos abortados nos seus adoçantes, ou seja, questões bizarras. E a gente também já viu o ataque, por exemplo, à propaganda do Tami Miranda, também que acabou acontecendo no Dia dos Pais. Então, as empresas também acabam sendo refém desse tipo de conteúdo desinformativo odioso, e elas sabem que quando elas se posicionam, elas também acabam sendo expostas, né? E quando a gente vê naquele gráfico, principalmente em relação à Samsung, o apoio que a Samsung tem organicamente, elas também sabem que esses ataques muitas vezes é estimulado de uma forma inorgânica e elas têm a liberdade de querer anunciar onde elas quiserem. Então, tanto que não à toa, hoje o Sleeping Giants ele é coberto, né, por toda a imprensa tradicional, e acredito que se a gente violasse qualquer princípio de liberdade, a gente naturalmente teria uma nota contrária de qualquer associação jornalística ou de qualquer veículo de imprensa, que não acontece, tanto que essa campanha de desmonetização dos Sleeping Giants foi depois reafirmada por uma ação civil pública do Ministério Público, pedindo a cassação do veículo por conta de todo o conteúdo desinformativo e odioso estimulado e divulgado, que inclusive teve uma grande interferência na invasão do 8 de janeiro, com um dos seus associados, uma das suas filiais, o dono dizendo publicamente que fez o financiamento dessas idas aos atos antidemocráticos que culminou com a invasão de Brasília. Então, a gente se vê muito tranquilamente, porque o Sleeping Giants, né, naturalmente, diariamente é investigado, processado, e nunca foi descoberto ou conseguiu se comprovar qualquer dano, tanto que até hoje a gente não tem nenhuma perda judicial. Inclusive, a própria campanha da Jovem Pan foi alvo de processos pela própria empresa e não foi encerrado, justamente porque também temos a liberdade de expressão. O Sleeping Giants tem a liberdade de se pronunciar, os anúncios são públicos, os conteúdos que a gente divulga também são públicos, e a gente hoje acaba representando 1 milhão de pessoas. Então, é muito importante que a voz de cada um desses usuários também seja propagada e respeitada, e também, né, a gente pode ir ali, marcar uma empresa e perguntar se ela está ou não de acordo com aquele conteúdo. As empresas estão falando que não, então a gente vai continuar fazendo esse alerta. Obrigada, Leonardo. O Edson, o mesmo, né, que fez a pergunta anterior, pergunta o seguinte: Leonardo, o trabalho de pesquisa do Sleeping Giants Brasil é grande. Quantas pessoas integram, né, a equipe? Vocês contam com voluntários? Como é que isso funciona? Né, eu acrescentaria a pergunta dele a questão, sim, se existe algum financiamento, né, também né, para até manter uma estrutura, como é que é essa parte do trabalho? Quando a gente decidiu sair do anonimato, né, a gente sabia que a gente estava colocando em risco a nossa vida. E a gente também sabia que a gente poderia começar a realizar ações e ter uma estrutura que a gente não tinha quando a gente começou, quando a gente era apenas estudante fazendo um trabalho de TCC. Então, a primeira coisa que a gente fez foi abrir um crowdfunding, uma campanha de arrecadação online, né, de recursos. Ele bateu a meta em 1 semana, a gente acabou finalizando ele com a meta dobrada. Isso nos deu estrutura para a gente continuar durante o segundo ano. A partir disso, a gente, ano passado, criou um crowdfunding recorrente, em que a gente teve milhares de doações, e isso é o que mantém hoje a estrutura do Sleep. A gente não pode dizer exatamente quantas pessoas são,
Mas sim, existe um grupo hoje integrado à equipe, né? Até porque a nossa produção é uma produção em larga escala, em audiovisual, em conteúdo, para acompanhar um pouco também a política brasileira, que é bem difícil. E a gente também tem um grupo muito grande de voluntário, que foi o coração da organização quando surgiu, assim, né? Quando a gente começou, por exemplo, a ser investigado pela Polícia Federal, a gente fez o contato com uma rede chamada Rede Liberdade, que é uma organização que trabalha com a defesa de ativistas de direitos humanos. A gente tem diversas organizações parceiras, diversos parceiros que nos ajudam e que ajudaram também o trabalho de Sleeping Giants a se desenvolver com o passar do tempo, com a elaboração de site, de design, de vídeo. Eu acho que o Sleeping Giants é uma coisa que, além do impacto que ele proporciona, o que é muito legal e acho que mais interessante é ver o quanto as pessoas se unem em prol de uma causa boa para o país, e principalmente durante a pandemia, que foi o momento que a gente teve o nosso maior número de voluntários em torno da gente, em que a gente conseguiu fazer coisas incríveis através desse auxílio, que eu acho que é importante para todo esse setor. Eu acho que deveria ter um auxílio, uma ajuda voluntariada, até porque o próprio trabalho de entrar no site, tirar em print da empresa, né, para cobrar essas mil empresas, a gente não consegue fazer sozinho, a gente não consegue mapear essas empresas sozinho. Então, o voluntariado acaba sempre sendo o coração do Sleep, para qualquer movimentação, qualquer campanha, e todo o resultado, com toda certeza, vai para todos os seguidores que se engajam diariamente nas nossas campanhas. Obrigada, Leonardo. A gente tem mais alguma pergunta aí, gente? Mas, bom, enquanto se não aparecer nenhuma por enquanto, eu vou fazer mais. Não sei se a Cris também quer fazer alguma pergunta. Uma questão que eu queria colocar é a seguinte: nós vamos ter, né, ano que vem, eleições municipais e estaduais. E eu não sei se você acha que a gente vai ver algumas mudanças em relação, né, à última eleição presidencial, se você acha que a gente vai ter, assim, alguma consequência positiva em relação a esses esforços também que estão sendo feitos, né, em relação à questão do combate à desinformação, né, ampliando também essa discussão, esse debate. Se você acha que a gente já vai ter alguma coisa positiva em relação a isso. E se você acha que, tá aí de uma pergunta até bastante idealista, assim, se as big techs, mesmo que seja a curto ou médio prazo, a médio ou longo prazo, se as big techs, elas de alguma forma vão perder um pouco desse poder, né? Porque é um poder muito grande que tem sobre né, um domínio sobre o que consumimos, né? A forma como consumimos, como acessamos as informações, né? Esse último livro do Jonathan Crary, que fala sobre, que é intitulado Terra Arrasada, né? Ele traz um retrato bastante isolador, assim, nessa relação, né, nossa nesse contexto, e o domínio que essas big techs exercem sobre nós, sobre nossa vida mesmo, nossas vidas, sobre a forma como a nossa aprendizagem, né, a percepção de mundo, enfim. Então, se você tem alguma expectativa positiva em relação um pouco a a gente tem um pouco mais de domínio e controle sobre as nossas forma como a gente interage com essas big techs também. Então, essas duas perguntas. Eu sou muito otimista dentro da organização, assim, sabe? A gente tem o Beto, geralmente ele é mais pessimista, é mais sempre meio termo, mas ao mesmo tempo investigando, acho que quando a gente criou o Sleeping, a gente não tinha muito noção da proporção que se ia tomar e embora a gente soubesse o quão perigoso era e quão importante era se mexer, a gente não tinha dimensão desse universo. E a partir do momento que a gente foi cavocando, indo cada vez mais profundo, entendendo os algoritmos, entendendo as plataformas, a gente percebeu que a desinformação e o discurso de ódio são o coração das plataformas, assim, no sentido de modelo de negócio mesmo. Tanto que não à toa a gente viu o maior lobby contra o Congresso acontecer durante o PL 2630, né? Isso não sou eu que estou falando, isso quem está falando são os parlamentares que estão há 30, 20 anos, né, que já acompanharam o lobby de Big Pharma, de petróleo, enfim, da indústria farmacêutica, e eles falaram que nunca sofreram tanto quanto eles estão sofrendo agora. Acabei indo para Brasília, assim, durante a votação, né, da urgência, Brasília inteira, aqueles painéis de LED milionários, todos envelopados com
campanhas das Big Techs desinformando sobre o projeto de lei, né? A gente também viu o Google colocando uma tarja no buscador deles, mentindo sobre o projeto de lei. A gente viu um disparo do Telegram, né? A gente viu uma movimentação imensa das plataformas contra o projeto de lei, exatamente porque toca nesse coração de que elas vão começar a ser responsáveis por aquilo que elas ganham dinheiro, né? E a gente não está falando que, por exemplo, uma coisa que eu sempre fiquei pensando caramba, o Sleeping começou com 3 pessoas e a gente já conseguiu ver, assim, em poucas horas, que um site de fake news que tinha 80 milhões de acessos, que era o site com o maior número de engajamento em notícias sobre Covid no Facebook, era um site desinformativo com alto engajamento, um engajamento maior no Facebook que o Globo, a Veja, o Extra, o Facebook pagando eles, e eles nunca fizeram isso, e a gente era 3 pessoas. E a gente cobrou mais de 200 empresas, e depois disso a gente começou a conversar com as plataformas, e hoje a gente percebe que é muito estrutural. Não à toa, o problema de 2022, na eleição de 2022, eu estava muito otimista quando a eleição aconteceu. Falei, e não é porque era só o Sleeping. O Sleeping, eu acho que ele demonstra o quanto a sociedade brasileira entendeu que a desinformação é um problema estrutural que vai muito além de uma briga política partidária entre esquerda e direita. E por isso eu cheguei muito feliz na eleição. E o que a gente viu foi um resultado em relação ao monitoramento de desinformação e discurso de ódio muito pior. Muito pior. Isso que a gente estava, entre muitas aspas, mais preparado, mais organizados, e a gente teve muito pior, assim, né? O que aconteceu, ataques massivos ao sistema eleitoral, que a gente não tinha visto tão grande em 2018. Então, se não houver alguma mudança muito ríspida em relação a esse cenário, eu acho muito difícil a gente chegar para a próxima eleição de 2026 num cenário melhor. E eu acho que, infelizmente, o Sleeping Giants atua muito por autorregulação no mercado publicitário, né? A gente não processa as empresas, a gente só marca as empresas falam quero ou não quero. A gente adoraria que as plataformas se autorregulassem, porque elas têm ótimos termos de uso. A gente já investigou todas elas, falam sobre desinformação, falam sobre discurso de ódio, mas elas não aplicam. E a gente já demonstrou isso empiricamente para elas diversas vezes. O Alan dos Santos demorou para ser banido no Facebook 2 anos depois. 3 meses depois, ele hoje, né, foi investigado, foi foragido da justiça brasileira e ficou durante anos desmentindo, atacando o sistema. E o YouTube ganhando com isso. E o YouTube ganhou esse dinheiro, isso não vai sair da plataforma, né? E agora eles criam outros Alan dos Santos, porque como é muito cíclico, isso acaba vindo e voltando. Então, realmente, se não enxergarmos, não tivermos essa questão empírica de uma ruptura em relação ao modelo de negócio de desinformação e discurso de ódio, eu acho muito difícil a gente ter um avanço. E é muito triste porque o Sleeping Giants mesmo foi refém. Na semana que a gente começou a abordar sobre o PL 2630, a gente acabou tendo uma queda de 50% do nosso engajamento nas redes sociais. A gente tentou veicular 2 vídeos no Google a favor um vídeo no Google 2 vezes a favor do PL 2630 e a gente teve nosso conteúdo bloqueado. Sem nenhuma explicação, enquanto o próprio Google fazia o mesmo anúncio, só que a favor, na mesma narrativa. Por conta disso, a gente acabou entrando com uma ação civil pública contra as plataformas, por conta de todo esse lobby feito não só contra os Sleeping Giants, mas principalmente atacando, porque é como se você fizesse um projeto de lei contra a TV e o único espaço de veiculação dele fosse a TV. É um pouco exatamente esse monopólio que a gente acaba tendo hoje em dia, que dificilmente vai ser quebrado, porque quando a gente vê uma plataforma surgindo, ou eles compram, como o Facebook fez com o WhatsApp, ou eles copiam, como o Facebook fez com o Snapchat, né, que eles copiaram Stories, e como eles estão fazendo com o TikTok. Então, realmente, a gente não acho que a IA vai dominar o mundo, né? Não sendo alarmista, mas realmente a situação que a gente se encontra é muito preocupante, e não à toa a gente teve a invasão de 8 de janeiro. Acho que aquilo ali, mesmo depois da eleição, mesmo depois de todos os alertas, mesmo depois da gente monitorar, saber, estar nítido dos problemas, a gente teve uma invasão de 8 de janeiro acontecendo muito pior, não tem nem comparações com o que aconteceu com o Capitólio. E eu acho que até agora a gente não viu mudanças estruturais para que isso não ocorra de novo.
Certo. Leonardo, a gente agradece muito. Eu acho que pode voltar ele na tela aí, Hudson. Porque eu só queria pedir para ele fazer umas considerações finais, ele. Acho que ele saiu e vai voltar. Obrigado. Pedir, Leonardo, que você fizesse as suas considerações finais e também dissesse para nós, contasse um pouquinho para nós quais os próximos projetos, planos ou passos que vocês estão programando aí mais para frente. Então, para a gente no Sleeping sempre é muito difícil falar qual é o próximo passo. Assim, é um dos nossos grandes vilões, em graça, porque tudo aconteceu tão rápido, né? A gente não tinha nenhuma pretensão quando a gente começou o perfil. E acho que o nosso impacto hoje já é bem interessante, já é bem estrutural. Mas eu acho que o próximo passo é a gente buscar essa regulação dessas plataformas. Acho que a gente já tem hoje uma amostra, principalmente no mercado publicitário, que não quer estar vinculado a isso, né? São mais de 1.000 respostas que só o Sleeping respondeu, fora todas as outras ações afirmativas que as empresas tomaram proativamente em relação à sua mídia programática. E a gente também já vê hoje o problema na vida real que essa informação provocou. E uma coisa que a gente esqueceu de comentar, que daria mais horas e horas de conversa, seria só sobre a Covid, né? Até agora, as pessoas que desinformaram sobre a Covid, que atacaram o sistema de saúde brasileiro, os procedimentos, os protocolos, que levaram milhares de pessoas à morte, diversos estudos estão comprovando sobre isso, pouco foi feito de responsabilização acerca disso. Então, acho que o Sleeping ele está muito empenhado nesse objetivo. A gente entende que a regulação é o único meio, e é muito difícil lutar contra as maiores empresas do mundo, né? Elas são muito maiores, têm muito mais estruturas, elas não querem gastar essa energia para retirar conteúdos informativos e odiosos, mas elas gastam o que for preciso de energia e recurso para não ter qualquer responsabilidade ou ser responsável por qualquer conteúdo. Então, acho que é onde a gente tem se centrado hoje como instituição. A gente já realizou mais de 40 campanhas. A gente também pretende continuar a campanha de desmonetização da Jovem Pan, que é a nossa atual campanha que a gente mantém no ar, porque, infelizmente, os ataques continuam sendo reiterados e também dissipados. E eu acho que também a gente percebe e monitora muito o que está acontecendo. Infelizmente, a gente tem, por exemplo, quando aconteceu o caso do Monark, da fala dele sobre nazismo, a gente teve uma alta de nazismo no Brasil, né, de divulgação, de proliferação desse discurso. Quando aconteceu agora também o caso do Vinícius Júnior, a gente também teve uma alta desse tipo de conteúdo veiculado. Então, a gente acaba também monitorando. A gente tem uma monitoração muito sistêmica, mas a gente também sempre leva a campo uma campanha quando esses temas acabam pingando. E eu acho que o Sleeping Giants vai continuar ocupando esse espaço. Inclusive, essa semana a gente vai acompanhar uma cassação de um vereador por uma fala racista. Então, dando um spoiler, a gente foi convocado por uma eleição parceira e a gente também vai estar dentro de dar voz, divulgar e também são os 3 verbos sempre do Sleeping: movimentar, comunicar, mobilizar e impactar. Então, a mobilização é o nosso coração e é por onde a gente vai. E a comunicação é a nossa alma, né? A gente tenta... Por isso que a gente está no Twitter, por isso que a gente está no Instagram, por isso que a gente está no YouTube, porque a gente sabe que é importante ocupar esses lugares e também hackear esse sistema de dentro. E a gente vai continuar fazendo isso. Que ótimo. Parabéns, tomara que, né, esse trabalho continue mesmo, e agregando mais gente. Você falou da questão dos vários temas, né, os assuntos, né, que vieram à tona e que causaram muito prejuízo. Eu lembrei também dos incêndios da Amazônia, né, que foram também temas assim, que gerou muita polêmica e muita desinformação, né, impedindo também o combate, quer dizer, pelo menos piorando a situação, né, nessas regiões da Amazônia, no Cerrado, enfim. Então, parabenizar mesmo o trabalho. Acho que esse trabalho cria com outras instituições também redes, né, importantes, e me parece que é meio esse trabalho que a gente tem que fazer individual que eu digo, com pequenos grupos mesmo, para poder tentar, de alguma forma, nos proteger da ação dessas grandes empresas, dessas grandes corporações, né? Que eu também quero acreditar que em algum momento a gente consiga, de alguma forma, deter um pouco esse poder, né,
controlar um pouco isso mais do nosso jeito. Certo? Gente, a gente agradece muito a presença das pessoas que estão aqui acompanhando com a gente e a presença do Leonardo. E, Cris, você quer falar alguma coisa? Oi, gente, na hora que eu acho que você não viu, na hora que você falou assim, a gente, né, os 3 verbos, eu tava, ai, que ótimo, a gente fica muito feliz com essas iniciativas. É para isso que a gente pesquisa, né, é para isso que a gente envolve capacidade intelectual, porque as nossas pesquisas revelam, né, a mesa de ontem nos mostrou como esses influenciadores podem atuar e como esses influenciadores de direita, de extrema-direita, têm atuado nas plataformas, então acho que iniciativas assim são extremamente necessárias para a gente equilibrar essa balança que está tão desigual ultimamente, né? E aí queria muito agradecer, Daniela, por estar conosco aqui, mediando hoje. Leonardo, em nome do Compad, a gente agradece, em nome do professor Rafael, que pede novamente desculpas por não conseguir estar aqui presente. A gente agradece a disponibilidade de vocês. Já tem bastante pessoas ali falando que foi ótimo compartilhar ali, né, nos comentários, foi ótimo compartilhar dessa noite com vocês. E aí a gente convida a audiência, né, Dani, para continuar conosco durante a programação, que continua amanhã, às 19 horas. Tem um link ali no chat para vocês se inscreverem, ainda dá tempo, né, de vocês se inscreverem. Amanhã, o curso do professor João Guilherme, que é doutor em comunicação pela UERJ, ele vai falar sobre análise de redes complexas aplicada ao YouTube, teoria e prática. Então, ele tem desenvolvido várias pesquisas analisando quantitativos enormes, né, imensos mesmo, de material disponibilizado no YouTube, conteúdo desinformativo. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade para aprender como fazer esse tipo de pesquisa e como coletar, como analisar, né? E aí, esse curso, ele vai acontecer no Teams, né? Numa sala reservada para dar, né, mais atenção. Então, vocês vão receber, se vocês já estão inscritos no evento, vocês já receberam um link hoje para a reunião de amanhã dentro do Teams. Se vocês utilizam o Teams na instituição de vocês, é necessário deslogar e logar com o e-mail que vocês cadastraram, que vocês se inscreveram no evento. Então, para quem não se inscreveu ainda, dá tempo, a gente disponibilizou o link ali do Event 3 para vocês se inscreverem, e aí a gente vai mandar para o e-mail de vocês o link. É isso, Dani? É isso, eu acho que uma coisa que você citou que é bom destacar também, exatamente isso, a importância do meio acadêmico, né, das pesquisas que desenvolvemos nos grupos de pesquisa, Brasil afora. Elas têm trazido muitas contribuições e importante, assim, subsídio também, né, acho que para a luta de todos, né. Você falou da questão, Léo, da pressão, né, que as Big Techs fizeram no parlamento, e a gente, um grupo de pesquisas da UFRJ, eles fizeram um acompanhamento em tempo real mesmo, né, nas redes, de como foi essa pressão que as Big Techs fizeram, né, trazendo material bastante rico, mostrando o tipo de fake news, né, defesas em relação a eles, enfim. E também lembrei também de um grupo que também desenvolve estudos, que é o Intervozes, que você conhece também, provavelmente deve ter parcerias, enfim. Mas aí a gente tem bastante pesquisas desenvolvidas na universidade sobre isso, né? Sobre desinformação, sobre fake news, o poder dos influenciadores, né? Como eles atuam. Então, eu acho que é importante essa parceria, né? Dessa coisa do engajamento do militante com esse campo acadêmico também. Acho que é isso. Sem dúvidas, porque é exatamente isso que a Cristiane falou. O mais difícil de fazer esse trabalho contra a extrema-direita é que, diferente de um jornal que, sei lá, demoram horas para fazer uma matéria, para apurar as fontes, eles têm total liberdade poética para produzirem qualquer conteúdo que eles fazem, e eles fazem isso, eles fazem conteúdos massivos, ou seja,
né? Eu imagino que esse pesquisador deve acompanhar milhares, literalmente, de conteúdos, de vídeos. Então, realmente, é o que torna muito difícil de você mapear e falar, cara, aqui é porque é 2 horas de vídeo que 10 minutos o crime acontece, assim, sabe? Não é as 2 horas inteiras. Então, é realmente muito importante e isso só é feito pela academia mesmo. Então, o que torna ainda mais importante e também espero e tenho certeza que vocês vão participar amanhã, porque é isso, gente. A gente precisa acompanhar, monitorar para a gente saber e entender um pouco melhor, porque a gente ainda está um pouco perdido. E a academia pode dar um pouquinho mais de clareza e de resposta para a gente. E a gente precisa de um pouco mais de velocidade na divulgação, né? Porque essa é uma questão mesmo, né? Como o processo da academia é um processo mais lento, e o processo da divulgação também é mais lento pela natureza mesmo, né? Então, eu acho que é uma articulação importante, interessante essa, né? Dos comunicadores com o trabalho da academia. Eu acho que isso é fundamental. E a questão também dos recursos, né? A gente acaba tendo... Você está percebendo isso, você traz isso no seu trabalho, né? Como que os grandes recursos, os montantes de recursos estão nas mãos das grandes empresas, daquelas que podem realmente pagar por uma divulgação, enfim, né? Então, e o restante aí precisando de dinheiro, né? Às vezes até para desenvolver uma pesquisa mesmo também. Então é isso, mas eu acho que... Sim, a gente precisa prestigiar o conhecimento fora das plataformas, porque elas acabam sendo hoje a maior financiadora de conteúdo sobre pesquisa sobre plataformas, só que elas também acabam tendo esse monopólio, ou seja, Francis Haugen, né, que o diga, deixando público todas as pesquisas, tudo que o Facebook sabia e fazendo nada. Então, gente, muito trabalho, né, não é fácil para ninguém de nós, mas acho que é importante demais essa troca e fico 100% disponível. Eu agradeço muito o espaço e fico muito feliz de também ter esse debate dentro de uma universidade, principalmente pública. É isso aí. Obrigada, Leonardo. Obrigada, pessoal. Boa noite para todas, todos e todas. Até a próxima. Pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite.